Olá, estudante! Eu sou a professora tutora Regiane, uma das professoras da disciplina de Gestão de Pessoas, e estou aqui para conversar com você a respeito dos conteúdos aí da semana 1 e da semana 2. Então, eu vou estar passando para você aqui alguns slides, né? Mas a ideia é que realmente você já tenha obtido muito do conteúdo, né? Pelos materiais já disponíveis aí nas semanas, né? Existe bastante conteúdo, né? Você tem o capítulo de um livro que ele é muito completo em cada uma dessas unidades de aprendizagem. Então, eu vou passar aqui de uma forma rápida e resumida o que nós já estudamos, e se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco aí pelo Fale com a Gente, que vamos esclarecer brevemente a sua dúvida. Então, vamos tocar aqui um pouquinho adiante, né? E ver que na semana 1 dessa nossa disciplina, nós vimos os conteúdos relacionados com a aprendizagem organizacional e com o autodesenvolvimento e a perspectiva da aprendizagem organizacional. O que se refere isso, né? Veja, a aprendizagem organizacional, ela é muito mais do que simplesmente você aplicar treinamentos para os colaboradores, né? Se refere a isso também, mas é importante que a organização ela tenha uma cultura que dissemine ali valores, diretrizes favoráveis à aprendizagem, né? Então, pode ser que a organização ela ali realize treinamentos, né? Aulas presenciais, aulas online, dinâmicas, realize estudo de caso, aqueles treinamentos ao ar livre, né? Que tem algumas competições, jogos, enfim. Existem muitos métodos aí para que se possa implementar treinamento e aí permitir que haja essa aprendizagem organizacional. Mas também é possível que ali no dia a dia, sem nada muito formalizado, né, com toda essa estrutura que requer um treinamento, mas ali no dia a dia nosso, nas nossas relações, é possível que às vezes por um feedback, né, as reuniões que acontecem frequentemente dentro da organização, elas podem promover esse clima de aprendizagem, né? E essa aprendizagem ela não acontece simplesmente ali do top-down, né? Ela é também algo que vem de baixo para cima, então é na relação, é na troca entre liderança e colaborador. A avaliação de desempenho, ela promove muita aprendizagem, né? Principalmente porque ela indica o que deve ser aprendido e como é que isso está acontecendo. O PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, aí já são formas mais estruturadas, né? Mas o feedback ali do dia a dia, as reuniões, se a empresa ela tem esses valores de aprendizagem, tranquilo que isso vai acontecer, né? E também nessa unidade enfatizou-se muito a distinção ali entre a aprendizagem organizacional e a organização que aprende. Então, essa aprendizagem organizacional, ela está muito mais relacionada em como que se aprende, né? Como é que isso acontece, essa aprendizagem, e a organização que aprende, exatamente onde que isso está sendo colocado, né? Quais as atitudes que estão sendo modificadas a partir dessa aprendizagem? Então, aconteceu ali treinamento, né? Os colaboradores receberam uma certificação. Às vezes, a própria organização recebe uma certificação por gerar tantos treinamentos, tanta aprendizagem. Mas como é que isso foi convertido? A organização aprendeu com isso? Ela conseguiu converter todos esses conhecimentos, essas informações que foram absorvidas pelos treinamentos, ela conseguiu converter isso em atitudes, em mudança de processo, em inovação, né, otimização de tempo. Aí sim é uma organização que aprende, certo?
Então, na nossa primeira unidade, nós trabalhamos esses conteúdos. Vocês têm ali vídeos, você tem capítulo de livro, tem desafio para ser realizado, você tem questões para serem respondidas. Então, tem bastante coisa para que você possa verificar a tua aprendizagem dessas unidades, tá? Na sequência, tem a outra unidade de aprendizagem que fala sobre o autodesenvolvimento e a perspectiva da aprendizagem organizacional, né? E aí, dando uma olhadinha no material, eu achei que esse parágrafo que foi indicado ali no capítulo do livro da autora Coletta, eu acho que resume muito bem toda essa unidade. Então, eu vou lendo ali com você, né? E também vou fazendo alguns comentários. Então, veja, nessa perspectiva, há necessidade de que as pessoas tenham amadurecimento suficiente e conhecimento de si mesmas. Veja, a aprendizagem, ela não depende também só de um contexto, de uma implantação da empresa, mas também das pessoas que ali estão, né? Se são pessoas amadurecidas e são pessoas que têm conhecimento de si, para quê? Para o comprometimento com a aprendizagem e o desenvolvimento de competências fundamentais para o sucesso do negócio. Então, as pessoas que estão dentro da organização, elas precisam estar abertas a essa aprendizagem. E aí envolve o quê? Envolve motivação, envolve alocação da pessoa na função correta, de acordo com as competências que ela possui, e se ela não possui, se ela está disposta a desenvolver, entende? O trabalho dos recursos humanos, ou da gestão de pessoas, ele está muito imbricado com essa subjetividade. Então, é muito importante que quem trabalha com a gestão de pessoas esteja atento e tenha um feeling para perceber o que está acontecendo, de como que essas pessoas estão dispostas a se envolver no negócio, né? Principalmente que esteja alinhada com o objetivo da organização. Além disso, também, né, o RH e a empresa devem estar voltados e alinhados com o objetivo de desenvolvimento de talentos para o alcance das estratégias do negócio. Veja, aqui já virou o lado, né? Saiu do colaborador e partiu para a empresa e para os setores responsáveis. Então, o setor de RH e a empresa, eles também têm que estar alinhados com o objetivo. Aquela organização que ela está muito focada no lucro, 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 e não olha o entorno e não mantém-se alinhada com os objetivos, com o passo a passo, com o processo, ela se perde. E aí ela não dá atenção aos colaboradores e nem àquilo que é primordial para aquele momento. Para enfrentar essa nova realidade, todas as pessoas da organização necessitam ter desenvolvida sua capacidade de criar trabalho e conhecimento organizacional, contribuindo de maneira efetiva para o sucesso do negócio. Então, todo mundo tem que estar envolvido. Aqui é necessário abdicar de algumas individualidades. Não é que a individualidade não seja importante, ela é fundamental, que as nossas individualidades sejam respeitadas e sejam desenvolvidas dentro da organização. Mas existe um momento em que nós precisamos estar focados no coletivo. Para que nós estamos aqui dentro dessa organização? É para trabalhar pelo todo. Então, as organizações, o que compete às organizações? Desenvolver seus líderes, modificar estruturas, processos de comunicação e tomada de decisão, instituir novas políticas e práticas e, especialmente, desenvolver a mentalidade, os valores e a cultura organizacional. Veja, isso é a estrutura, isso é a fundação do prédio. Então, você precisa ter isso muito claro, que é necessário estarmos abertos à organização, à aprendizagem e à transformação, para que daí isso se dissemine pelo resto da empresa, certo? Então, eu acho que esse parágrafo ele traz muito bem a informação dessa unidade,
né, que é complementar à primeira. Isso nós trabalhamos na semana 1. Na semana 2, a gente já partiu para a gestão do conhecimento organizacional e ativos intangíveis e capital intelectual. O que significa tudo isso? Vamos lá, a gestão do conhecimento organizacional, ela está atrelada à aprendizagem. Tanto a organização quanto os colaboradores, os setores, aprendem, né, e geram conhecimento. E aí isso precisa ficar dentro da organização. É muito comum quando um colaborador se desliga da empresa que se perca essa informação que esse colaborador estava ali trabalhando, né? Não sabe muito bem onde que ele parou, ou só ele sabia fazer muito bem aquele projeto, só sabia dar prosseguimento a um determinado processo, e aí quando ele se desliga, se perde e tem que começar tudo do zero. Não, se você tem uma gestão do conhecimento, você não precisa começar do zero. Por quê? Porque o conhecimento que esse colaborador gerou enquanto ele estava nessa empresa, enquanto ele era gerente, enquanto ele era analista nessa organização, né, esse conhecimento ficou. Claro que se perde muito daquela pessoa que foi, mas muito do que ela gerou está ali e também fica com as outras pessoas. Por isso que a gente diz, né, do conhecimento versus tecnologia. Os dois estão relacionados, eles não são um contra o outro, né? A tecnologia, ela gera conhecimento. O conhecimento gera tecnologia. Mas é importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento para poder gerenciar essa tecnologia. E que as informações, os dados que foram obtidos, eles estejam dentro de uma tecnologia, ou esteja salvo ali em um passo a passo dentro do computador, ou que esse conhecimento gerou um software, né? E que isso foi disseminado entre a organização, tá? Por isso, assim, fiquem bem atentos a essa, né, digamos assim, a essa sequência. Dados são todas essas informações, são esses números, são esses percentuais, são mensagens que nós recebemos, né, são dados. Eles estão soltos, eles estão desligados. A partir do momento que eles são integrados, eles passam a se tornar informação. Ganha-se aí, então, uma informação. E aí, a partir de determinado, digamos assim, no mês de janeiro de determinado ano, né, obtivemos a produtividade X. Então, isso já se tornou uma informação. E aí, o conhecimento é o que nós vamos fazer com essa informação. O que nós sabemos a partir dessa produtividade e desse mês, o que pode ser transformado na organização. E aí é o topo do topo, é quando você gera sabedoria, é quando você começa a ter interpretação sobre a realidade organizacional a partir desse conhecimento. E aí você gera novos dados, nova informação, e assim é um ciclo. Tá? Por isso que é importante nós sabermos converter conhecimento tácito em explícito e explícito em tácito. Tá? O que é o conhecimento tácito? É aquele que a gente gera ali no nosso dia a dia, nas nossas relações, é o meu jeito de trabalhar, né? É como eu me organizo ali no meu trabalho, e isso em determinado momento ele começa a se transformar em conhecimento explícito, porque uma maneira de eu processar as informações, as etapas do trabalho, pode ser que seja útil para outras pessoas. E aí ele se torna em um processo, e isso ele se formaliza, então ele se transforma em conhecimento explícito. E vice-versa, a partir do momento que eu chego numa organização e eu aprendo algo que ela já tem ali estabelecido, eu começo a utilizar esse conhecimento explícito do meu jeito de trabalhar. Então ele também se torna tácito. Tá? Então, essa é a engrenagem.
Né? Então é importante